A figura de Nimrod tem sido, ao longo do tempo, sempre associada a um tirano, a um homem mau aos olhos de Deus, e esta está sendo a interpretação mais vista nos últimos dias. Mas afinal de contas, quem realmente foi Nimrod? Quem foi este homem? Quem foi este descendente de Noé que, segundo algumas fontes, foi ele o próprio mandante e comandante aí, construtor da Torre de Babel? Eu peço que se inscrevam no canal, deixem os seus likes e também os seus comentários e fiquem com mais este conteúdo do canal. Nimrod, em hebraico fenício Nimrod, já em aramaico Nimrud, já em árabe Numrud. Ele é uma figura bíblica que é mencionada aí no livro de Gênesis e também no livro de Crônicas. Segundo os textos bíblicos, ele é um dos filhos de Cuxi, que é pai da Etiópia, do Sudão, de grande parte dos povos africanos. Por conta disso, portanto, ele é bisneto de Noé, filho de Cuxi, neto de Cã e bisneto de Noé. Nimrod, ele foi descrito como um rei da terra de Shinar, a antiga Mesopotâmia, e ele é tido como um dos ancestrais aí do povo sumério. A Bíblia afirma que ele era um poderoso caçador diante do Senhor e que ele começou a ser poderoso na terra. Segundo tradições extra-bíblicas posteriores, elas identificaram Nimrod como sendo o governante que encomendou a construção da Torre de Babel, a famosa Torre de Babel, e logo após isso a confusão de línguas veio, o que deu uma língua diferente para cada povo na humanidade, o que levou à sua reputação também de um rei rebelde contra o próprio Deus. As escrituras sagradas vão dizer que o início do reino de Nimrod, em hebraico Reshit Manlahot, foram as cidades de Babel, Erech ou Uruk, Acade, a cidade de Acade. Ele governou ali naquela cidade, apesar dele não ter sido o homem a qual fundou esta cidade. Ele também é descrito como sendo parte de seu reino a cidade de Calner, na terra de Shinar, entre outras cidades, aí, segundo Gênesis capítulo 10, verso 10. Estendido de várias maneiras para implicar que ele fundou algumas outras cidades e governou sobre elas, ou sobre todas elas. Devido a uma ambiguidade no texto hebraico original, não está claro se foi ele ou Assur quem adicionalmente construiu Nínive, Recém, Revoot Ir-Calá e também as outras cidades da região, até porque no caso seria o originador do povo assírio, Ashur. Nimrod, ele não era um homem da descendência de Sem, dos semitas, mas, na verdade, ele era um dos descendentes de Cam. Na verdade, ele era um dos filhos esquecidos de Cuxi. Os outros filhos de Cuxi deram origens a vários países africanos, entre outras regiões, como os próprios, no caso, os sul-indianos, entre outros povos da humanidade, principalmente os africanos, que são descendentes de Cuxi, que é filho de Cam. Porém, um dos filhos esquecidos de Cuxi foi aí o primeiro rei logo após o dilúvio, que é chamado no texto bíblico como Nimrod. Nas tradições e lendas aí judaicas e cristãs, Nimrod ele é considerado como sendo o líder daqueles que construíram a Torre de Babel na terra de Shinar, na terra da Babilônia, embora a Bíblia nunca afirme isso. O reino de Nimrod incluía as cidades de Babel, Erech, Acade e também Calner, em Shinar, como descrito em Gênesis 10, verso 10. Flávio Joséfos, um historiador da antiguidade, ele acreditava que provavelmente foi sob a direção, ali no caso de Nimrod, que a construção de Babel, a Torre de Babel, ali se iniciou e começou. Além de Joséfos, essa também é a visão encontrada no Talmud, entre outras
entre outros inscritos judaicos antigos. Intérpretes judaicos já consideram, aí no caso como Filo e Yohanan ben Zakkai, do primeiro século depois de Cristo, eles interpretaram aí o texto, no caso a frase, onde vai dizer o seguinte, né? Um poderoso caçador diante do Senhor, em hebraico, Gibor Said Lipne Yahweh. No caso, eles interpretavam como na face de Deus, como significando em oposição a Deus, ao Senhor. Uma interpretação semelhante é encontrada em Pseudofilo, bem como posteriormente em Simarrus. E também alguns comentaristas rabínicos também conectaram o nome Nimrod com uma palavra hebraica que significa rebelde, e este tem sido o significado do nome. No caso, em hebraico, em aramaico e em outras línguas, Nimrod possui, no caso aí, outros significados, porém em hebraico fenício tem o significado de rebelde. Nimrod, ele é tido e visto como sendo um dos líderes, na verdade, o maior dos líderes aí dos camitas, até porque conquistou e conseguiu, no caso, ali fazer com que os semitas e todos os chefes dos semitas e todos os chefes dos jafeitas ali se reunissem e todos ficassem em Babel. Ele teve essa façanha, ele conseguiu reunir todos os descendentes de Noé num só lugar, no caso, na terra de Sinar, na Babilônia. E todos ali estavam, porém, isso desagradou a Deus, até porque Deus queria que todos fossem para os seus cantos, no caso, para as suas próprias terras, desafiando aí então a Deus e se opondo à vontade de Deus, que as pessoas se multiplicassem e enchessem toda a terra, ou seja, todo o mundo. Em Pseudofilo, datado aí de 70 depois de Cristo, Nimrod ele era tido como o maior dos líderes dos camitas. Já Joktan, ele era o maior dos líderes dos semitas. Já Fenec ou Fener era o líder principal dos povos jafeitas, que também todos eles estavam associados à construção da Torre de Babel. No antigo livro dos Jubileus, que é datado aí do 7º século antes de Cristo, a sua versão mais antiga, ele menciona, no caso Nimrod, apenas como sendo o pai de Azurad, que foi, no caso, segundo o livro dos Jubileus, a esposa de Eber, a mãe de Peleg, segundo os Jubileus, capítulo 8, verso 7. Este relato tornaria, portanto, Nimrod como sendo um ancestral de Abraão, do próprio Abraão, e, portanto, de todos os hebreus e árabes. Além disso, ele é tido e ele é visto como ancestral dos antigos sumerianos, ou simplesmente sumérios, que autodenominavam-se ali cuxitas, até porque eles próprios se chamavam de o povo do rosto negro. Um antigo relato, um trabalho árabe antigo conhecido como Kitab al-Magal, ou simplesmente o Livro dos Rolos, uma parte da literatura clementina, afirma que Nimrod construiu as cidades de Hadaniyun, Elassar, Seleucia, Ctesifon, Ruhin, Atrapane, Telalan, entre outras cidades, e que ele começou a ser o rei e reinou sobre a terra quando Reu tinha 163 anos, e que ele reinou por 69 anos, construindo então Nisibis, Rahá, Edessa, Haran, quando Peleg tinha 50 anos. Ele acrescenta ainda que Nimrod viu no céu um pedaço de pano preto e uma coroa, e chamou Sassan, o tecelão, e ordenou-lhe que fizesse ele uma coroa igual àquela na qual ele viu no sonho. A verdade é que Nimrod foi só mais um dos tiranos descendentes de Noé, um dos bisnetos tiranos de Noé, assim como muitos semitas, que não obedeceram aí a Deus, como muitos jafeitas. Na verdade, todos eles ficaram na terra de Shinar, e não foram ali para as suas próprias terras, desobedecendo a ordem de Deus, de cada um deles irem para as suas próprias terras e encherem novamente o mundo. Todos eles acabaram errando e pecando contra Deus.
Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Peço que se inscrevam no canal para que o canal possa sempre estar enviando mais vídeos para vocês. Se vocês gostam realmente do canal Mistérios de Elohim, continuem aí, no caso, compartilhando o canal para outras pessoas, colocando aí em grupos de WhatsApp aí de pessoas que têm curiosidade sobre as escrituras sagradas e demonstram aí uma vontade de ter aí um conhecimento mais aprofundado sobre línguas antigas, culturas antigas, ter ali, no caso, uma ideia melhor e um conhecimento mais amplo sobre tudo isso e muito mais. Eu me despeço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.